Chegou a hora do mercado financeiro com Luiz Arthur Nogueira, que está aqui do meu ladinho no estúdio. Luiz, bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Kalina Sabino, bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o mercado financeiro com as principais notícias da economia, do mundo das finanças. Hoje o grande tema é a votação da PEC da transição, carinhosamente apelidada de PEC fura-teto, porque ela fura o teto em quase 200 bilhões de reais. E o mercado hoje aqui no Brasil está otimista, sabe por quê? Porque há uma expectativa de a Câmara dos Deputados desidratar essa PEC, ou seja, diminuir o rombo que será autorizado para o governo Lula nos 2 próximos anos. E, portanto, uma perspectiva fiscal mais positiva está animando os investidores neste momento. Vamos ao telão conferir o índice Bovespa em alta boa, hein? 1,18% aos 105.977 pontos. Com essa pontuação, o índice Bovespa volta para o azul, mas ainda perde da inflação. Quem apostou na Bolsa de Valores esse ano está perdendo para a inflação. O melhor investimento era renda fixa, porque paga uma taxa de juros muito elevada. No próximo gráfico, vamos conferir as bolsas globais. Começando pela Europa, pregão em andamento. Temos aqui comportamentos mistos, porque os investidores ainda estão cautelosos sobre um risco de recessão global. Repare, Frankfurt em queda de 0,30%, Londres praticamente estável, leve alta de 0,09%, Paris caindo 0,28%, em Madrid alta de 0,65%. Na Europa, pregão fechado, aí foi realmente um banho de sangue. Tudo caiu, repare, Xangai 1,07%, Tóquio 2,46%, Hong Kong 1,36%. No mercado americano, os números em vermelho são do fechamento de ontem, porque o pregão abre daqui a pouquinho, às 11h30, pelo horário de Brasília. E por fim, vamos conferir o mercado de câmbio. As moedas, hoje com o índice Bovespa subindo, é natural que as moedas caiam aqui no Brasil, e é o que acontece, dólar em baixa de 0,63%, R$ 5,27, o euro cai 0,57%, 5,59, Bitcoin subindo hoje 2,26% aos 16.822 dólares. Hoje no mercado financeiro temos uma entrevista especial, um convidado aqui que é o secretário estadual da Fazenda e do Planejamento do Estado de São Paulo, Felipe Salto, que vai comentar sim sobre a PEC de transição, mas também, claro, sobre as contas públicas de São Paulo. Afinal de contas, qual será a herança fiscal do governador Rodrigo Garcia para o governador eleito Tarcísio de Freitas? Secretário Felipe Salto, bom dia, seja bem-vindo à Jovem Pan News, tudo bem? Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes, telespectadores da Jovem Pan. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Secretário, queria que você fizesse um balanço da sua gestão de 8 meses aqui no governo de São Paulo e qual vai ser essa herança fiscal que vai ficar para o próximo governo. Luiz, você sabe que eu assumi a Secretaria da Fazenda e Planejamento a convite do governador Rodrigo Garcia no final de abril deste ano. E eu tenho segurança de dizer a você e a todos que nós vamos deixar uma herança que eu tenho brincado que é bendita. A menor dívida da série histórica, 112% da receita corrente líquida, o menor nível de endividamento do Estado de São Paulo, um caixa de mais de 33 bilhões de reais e investimentos que podem encerrar esse ano, se a gente considerar todas as fontes orçamentárias, em 27 bilhões de reais. Isso é mais do que o próprio governo federal já anunciou na lei orçamentária para o ano que vem, que pretende investir 22,4, né, no caso do governo federal. Então, é um governo que deixa uma herança, Luiz, muito positiva, e não tem a ver só com esse nosso período mais recente, mas com o histórico de responsabilidade fiscal dos governos do PSDB. Secretário Felipe Salto, você já teve contato com o futuro secretário da Fazenda, que foi anunciado pelo governador Tarcísio? Como é que está essa transição entre os dois governos? Olha, você sabe que eu recebi com muita honra a visita do governador Tarcísio, acompanhado do Guilherme Afif, que também é uma figura muito conhecida aqui em São Paulo, que deve ter um papel importante no novo governo. E o Tarcísio é muito técnico, então foi uma conversa muito agradável. Ficamos ali cerca de 1 hora na secretaria dialogando sobre as contas do Estado, um pouco disso que nós estamos falando aqui. E depois fizemos 2 reuniões já com a chamada equipe de transição. O economista que foi indicado, Samuel Kinoshita, muito bem formado, e pude ali nessas 2 ocasiões apresentar o balanço das atividades que nós fizemos, sobretudo no âmbito da Secretaria da Fazenda e Planejamento.
Secretário, durante o governo Bolsonaro, principalmente nesse último ano, foram tomadas medidas polêmicas, como redução de impostos sobre combustíveis, e essas reduções tiveram impacto nas contas estaduais, né? Principalmente na questão do ICMS. Queria saber qual foi o impacto aqui em São Paulo e se você considera que é sustentável manter essa redução, essa isenção nos próximos anos. Eu costumo dizer que São Paulo é aquele aluno que senta na primeira fila e vem tirando nota 9 e 10 sistematicamente. Não é que o atual governo deva se gabar desses resultados, porque é um histórico de responsabilidade com o dinheiro público, como eu digo, sempre, né, que vem desde o governador Mário Covas, em 1995, e remanesce. Quer dizer, nós nunca tivemos problema de pedir, passar o chapéu para pedir dinheiro na União, como acontece, infelizmente, em outras localidades. O que a gente precisa ter claro é que essa situação que nós vamos ter agora, né, para o ano que vem e para os próximos, é mais difícil por várias razões. O aumento da taxa de juros, que é um tema que você sempre trata aqui também, né, Luiz? Ele vai desestimular, provavelmente, o investimento produtivo no país. Isso derruba a taxa de crescimento econômico e acaba provocando efeitos estruturais, digamos assim, sobre a arrecadação. De outro lado, como você colocou, houve uma série de medidas, eu destaco a Lei Complementar número 194, aprovada neste ano, no caso dos combustíveis. E aí São Paulo está amargando um prejuízo anualizado de algo como 12 a 13 bilhões de reais. Só que nós temos uma Procuradoria-Geral do Estado, os advogados que defendem o Estado, mais os nossos auditores fiscais da Receita Estadual, que fizeram um trabalho muito diligente sob a nossa liderança do governador Rodrigo Garcia, e aí nós conseguimos, junto ao Supremo Tribunal Federal, numa decisão cautelar liminar do ministro Alexandre de Moraes, a compensação de parte dessas perdas. Então, tudo aquilo que excede uma queda de 5% em termos reais em relação ao mesmo período do ano passado, nós estamos conseguindo até dezembro compensar. Isso tem dado aí algo como R$1 bilhão em média em compensações. Só para quem está nos ouvindo entender, como é que funciona a compensação? O Estado de São Paulo tem uma dívida que ele vem pagando com a União desde 1997 e ele paga juros e parcelas dessa dívida. A compensação se dá justamente reduzindo mês a mês esse chamado serviço da dívida, os juros e as parcelas. Secretário Felipe Salto, há uma enorme ansiedade, principalmente pelo setor produtivo, de uma reforma tributária, que parece que vai ter prioridade no futuro governo Lula. Normalmente, quando se debate esse tema, costuma-se dizer que um dos empecilhos acaba sendo os governadores. Queria saber, nesses 8 meses, se você conseguiu acompanhar alguma evolução nesse debate de reforma tributária e se há um consenso entre os estados sobre a necessidade de uma reforma tributária no Brasil. Esse foi um dos primeiros temas que eu discuti com o governador Rodrigo Garcia, ainda quando ele me fez o convite para vir, porque você sabe, Luiz, que nós temos uma guerra fiscal hoje entre os estados e também com a União, que ela está no limite do limite. O que acontece é que o ICMS, o principal imposto do país, que é um imposto estadual, ele chegou a um nível de confusão, de bagunça, como eu tenho dito, que já não é mais suportável e não é bom para ninguém. A guerra fiscal, em que um estado dá um incentivo para um empresário, o outro vem e tenta fazer mais, tenta atrair essa empresa para lá, esse setor de produção, isso prejudica a todos. Você tem uma montadora, por exemplo, que vai para um estado do Nordeste, infelizmente não porque esse estado tem uma infraestrutura melhor do que São Paulo, ou um investimento em educação, ou questões estruturais, vamos chamar assim. Na verdade vai porque se promete um incentivo tributário, dilapidando o erário, prejudicando as receitas e tirando um investimento que poderia estar aqui. Então, qual seria a reforma tributária mais adequada? Nós temos que ter, em primeiro lugar, medidas que promovam o desenvolvimento mais integrado do país. Ainda remanesce uma desigualdade entre os estados da federação que é brutal e é muito ruim para as populações que vivem, sobretudo nos estados mais pobres. E aí você precisa de medidas que permitam sofisticar as economias locais, aumentar as exportações líquidas, os investimentos em infraestrutura. E, em paralelo, a reforma tributária precisa resolver um problema que eu vou tentar explicar didaticamente aqui, que é o fato de o ICMS ser recolhido na origem e no destino. Quando São Paulo produz qualquer produto e vende para um estado do Nordeste, por exemplo, ou do Centro-Oeste,
ele recolhe um percentual aqui na origem e recolhe um percentual no destino. Como essa alíquota é muito alta, acontece que o incentivo tributário é concedido e isso permite essas distorções alocativas de investimentos produtivos. É preciso migrar completamente o ICMS para o destino. Isso, a meu ver, seria um primeiro passo. Claro que você tem possibilidades mais ambiciosas, como a chamada PEC 45, o Bernard Api, que é um craque nesse assunto, já foi anunciado para a equipe do ministro Fernando Haddad, vai certamente cuidar bem dessas discussões e contará com a minha colaboração como economista, independentemente do que farei profissionalmente no ano que vem. Hora certa na PAN, 11 horas 27 minutos. Enquanto o secretário Felipe Salto falava, eu me lembrava do caso da Ford, né, que saiu do Rio Grande do Sul, foi para a Bahia e hoje sequer está no Brasil, né? Coisas da guerra fiscal. Bom, eu queria também destacar, para quem não conhece o Felipe Salto, muito antes de ser secretário da Fazenda e do Planejamento do Estado de São Paulo, ele é um grande especialista em contas públicas. Aliás, eu diria um dos maiores do Brasil. Então eu queria perguntar agora mais para o economista Felipe Salto, para o especialista Felipe Salto e não para o secretário da Fazenda, Felipe Salto, como é que você está acompanhando a tramitação dessa PEC da transição, que o Senado encolheu ali em 30 bilhões, o estouro, ficou ali 145 bilhões autorizado, outros 23 bilhões de investimento público se houver receitas extraordinárias, mais 24 bilhões que o governo Lula quer utilizar de um fundo aí do PIS/PASEP que está sobrando, que ninguém sacou. Quer dizer, quando a gente arredonda tudo, dá quase um número de 200 bilhões de reais. Eu queria ouvir a sua análise e se você acha que a Câmara dos Deputados deveria mexer nessa PEC. Luiz, obrigado pelas palavras. Antes de tudo, é importante a gente ter claro o seguinte: responsabilidade fiscal com dinheiro público tem que ser um compromisso permanente. É uma coisa simples de entender. É que nem cortar cabelo e cortar unha. Você tem que fazer isso recorrentemente. Não é uma vez só e depois esquece. A mesma coisa com o gasto público. A mesma coisa o compromisso com a arrecadação, com a importância de você ter arrecadação de impostos para sustentar as políticas públicas. Dito isso, a PEC, chamada PEC da transição, ela de fato promove um gasto adicional ao chamado teto de gastos, que deriva de uma medida adotada em 2016, colocada na Constituição por meio da emenda número 95 à Constituição Federal, e esse teto é corrigido pela inflação. Em que pese o fato de o teto ter sido mal desenhado, porque é uma regra muito dura, não tem flexibilidade, e eu já explico o porquê, o fato é que você não pode jogar tudo isso para cima. Então a PEC da transição, ela autoriza um gasto adicional, mas isso precisa ser controlado. O ponto principal é a dinâmica da dívida pública. Se esse gasto adicional for feito, mas isso estiver equacionado, em termos de receitas, despesas e resultado primário, e principalmente que se dê uma previsibilidade para o mercado, que é quem financia o governo, nós só temos dívida pública porque tem alguém que está disposto e tem poupança para financiar os governos. É sempre bom lembrar isso. E quanto mais desorganizado o governo, isso vale para qualquer governo, mais custoso tomar emprestado, mais custoso fazer dívida. Então, o principal, independentemente desse ponto de partida, desse gasto adicional, é sinalizar qual vai ser a regra fiscal, mostrar a responsabilidade. E o primeiro governo Lula, o histórico mostra que foi um governo de responsabilidade fiscal, com cumprimento de meta do chamado resultado primário, receita menos despesa, sem considerar o gasto com juro, de queda da relação dívida-PIB. Então, isso é plenamente factível. O teto precisa ser modernizado. As regras fiscais precisam ser harmonizadas. Não é de hoje que eu venho falando isso como especialista em contas públicas. Lá em 2016, quando o teto foi aprovado, eu tenho artigos publicados em que mostrava os problemas de desenho do teto e, infelizmente, eles se confirmaram, Luiz. Porque o teto, se você pegar desde 2019, ele vem sendo furado, digamos assim. 2019 houve uma autorização específica, mudando a Constituição, para poder fazer um gasto adicional em relação à cessão onerosa do pré-sal. 2020, a pandemia, 520 bilhões a mais em relação ao teto. Mesmo sem a pandemia, teria sido, pela minha conta, algo como 100 bilhões. 2021, 114,2 bilhões acima do teto. 2022, a minha estimativa é 155,4 bilhões acima do teto. Então, há algo de muito errado numa regra fiscal que precisa ser modificada a todo tempo.
Aliás, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prometeu apresentar isso até agosto do ano que vem, uma nova regra fiscal, e justiça seja feita, as primeiras declarações de Haddad têm sido nessa linha de responsabilidade fiscal. Parece que o Haddad entendeu que não há nenhuma chance do governo Lula ter êxito no social se tiver contas públicas desequilibradas. Aliás, eu não conheço nenhum país com contas públicas completamente desequilibradas, uma bagunça que tenha sucesso na área social. E para a gente concluir a entrevista com o secretário da Fazenda e do Planejamento do Estado de São Paulo, Felipe Salto, eu queria sua análise sobre o futuro. Se você está otimista em termos econômicos, especialmente com São Paulo e com o Brasil, como é que você projeta 2023? Olha, o cenário internacional é sempre muito importante, Luiz, para entender um pouco o que vai acontecer com a economia doméstica, com a economia brasileira. E é um cenário internacional que não é dos melhores. Então existe uma certa restrição para a gente crescer muito no curto prazo, aumentando as exportações descontadas as importações. Por outro lado, eu vejo algo de positivo na mudança de governo. Esse novo governo que entra, o governo Lula, é um governo que sinaliza muito bem para a questão ambiental, que hoje entra com um peso muito grande nas decisões de alocação de investimentos. Os fluxos de capitais no mundo, eles vão se reorganizando e vão se movimentando de acordo com esses sinais. Outro ponto positivo é, como você disse, né? O próprio ministro Fernando Haddad vem mostrando que na questão fiscal, que é, a meu ver, a questão central de curto prazo a ser equacionada, as coisas devem ficar bem organizadas. Isso é bom, quer dizer, você tem uma perspectiva de não ter problemas de solvência, não acho que teremos, e se isso acontecer, se essa organização da casa, das contas for bem feita, com inflação sob controle, o Banco Central poderá começar a reduzir a taxa de juros. Quando ele faz isso, a meu ver, ele vai estimular novamente os investimentos e lá em 2024, para a metade de 2024, nós já vamos estar com um ritmo de crescimento, possivelmente, se tudo isso for feito corretamente, né? A questão fiscal bem reorganizada e a reorientação da política de comércio exterior para aumentar as exportações líquidas a médio prazo, nós vamos poder ter uma taxa de crescimento econômico bem maior do que essa que aí está. Muito bem, nós agradecemos a participação do secretário da Fazenda e do Planejamento do Estado de São Paulo, Felipe Salto, que esteve aqui nos estúdios da Jovem Pan News. Secretário, bom dia, muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Luiz, aproveito para cumprimentar todos os amigos da Jovem Pan. Muito bom. E para encerrarmos o mercado financeiro, uma informação sobre a pandemia. A pandemia que ainda tem impactos econômicos, principalmente na China. A China que finalmente começou a flexibilizar as restrições, aquela política de Covid-0, mas claro que ainda tem impactos econômicos. Nós vamos acompanhar agora uma reportagem da Carolina Abelin, que ela vai trazer detalhes sobre como a Organização Mundial da Saúde está vendo finalmente um fim do ciclo da pandemia do novo coronavírus. É algo importante, eu insisto, porque ainda tem impactos econômicos. Talvez no dia a dia a gente não perceba isso, mas tem impactos econômicos. Acompanhe a reportagem. De acordo com informações do diretor-geral da OMS, a Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, estamos muito mais perto de poder dizer que a fase de emergência da pandemia terminou, mas ainda não chegamos lá. Ele ainda alertou que a redução da vigilância nos contágios está abrindo as portas para uma nova variante do vírus, que pode superar a dominante Ômicron. Atualmente existem mais de 500 subvariantes da Ômicron e todas são altamente transmissíveis. A infectologista Raquel Stuck faz um alerta sobre as variantes que possam vir desafiar as vacinas. É possível que futuramente seja necessária a fabricação de imunizantes específicos. Isso leva um tempo, 4, 6 meses, entre fabricar e disponibilizar a vacina e variantes que desafiem as vacinas já existentes, que desafiem as medicações também que existem para impedir formas graves da doença. Então essa preocupação ainda existe, esse vírus continua mutando, são mais de 500 variantes que já existem e a gente sabe só das mais importantes, mas é sempre uma preocupação, sim. Para Raquel Stuck, ainda existem muitas dificuldades para alcançar novos diagnósticos e identificar os vírus dentro dos centros de pesquisas. Temos até uma falta de investimento nos centros de pesquisa, nos laboratórios, tanto para insumos quanto para pessoal também. E isso faz com que a gente não possa ter, vamos dizer assim, um número adequado ou desejado, né, de vírus que possam ser processados para a gente
saber qual exatamente que é a variante que está circulando entre nós. Fazemos isso, né? Vários centros, aqui São Paulo, Manaus faz isso, né? O Amazonas com muita propriedade, mas a gente poderia fazer, né, testar mais e conseguir identificar uma quantidade maior de vírus. Para isso a gente tem que ter recursos, tanto para laboratório, para insumos, né, para o material, quanto para as pessoas capacitadas também trabalharem nesse ramo aí do diagnóstico. A OMS lembra que há mutações que permitem escapar mais facilmente da imunidade.